Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já pensaram naquela pergunta que eu fiz no vídeo anterior? Que tipo de carbono é aquele? Bom, se vocês não pensaram, fiquem aí e sentem que lá vem química. Bem, antes de nós entrarmos nas cadeias carbônicas, deixa eu responder para vocês aquela pergunta. Então, eu havia colocado um carbono e outros 4 ao redor dele. E eu falei que o do centro era um carbono quaternário, porque estava ligado a 4 outros carbonos. Se você observar, esses 4 carbonos estão ligados diretamente só ao do centro. Então, esses carbonos aqui vão ser todos primários, né? Uma dica importante, pessoal. Os carbonos que ficam nas pontas, tá? Eles são primários. Mas cuidado, pode haver um carbono primário também no meio. E veja que pode acontecer isso aqui, ó. Olha só. Esse carbono é primário, mas esse também é, porque ele está ligado diretamente a um carbono e o outro elemento é oxigênio. Então, cuidado com isso, tá bom? Mas vamos à parte importante aqui da nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só apagar aqui as coisinhas. Pronto, resolvido. Vamos analisar então cadeias carbônicas e dar uma revisada aí nos postulados de Kekulé. Só para relembrar, carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações. As 4 ligações elas podem ser simples, duplas ou triplas. E as simples têm uma característica, são iguais em tamanho e energia. Aquelas ligações que eu chamei de valência. Então, esses dois, segundo e terceiro, podem se resumir só no segundo. E o carbono, pessoal, tem aí a característica de formar cadeias. E o que é uma cadeia? É uma estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula, desta molécula orgânica, né? E também pelos heteroátomos que estejam posicionados entre esses carbonos. Bem, o que é um heteroátomo? Vamos colocar aqui, veja bem, eu tenho uma cadeia carbônica e na hora que eu percebi, aqui tem um elemento diferente do carbono na cadeia. Então, esse elemento, por ser diferente do carbono, ele se chama heteroátomo. Os heteroátomos mais comuns são oxigênio, nitrogênio e enxofre. Podem existir outros, mas esses são os mais comuns, tá bom? Então, o carbono ele tem essa notável propriedade de formar cadeias, que podem chegar até milhares de carbonos. Nenhum outro elemento, pessoal, forma cadeias tão longas e estáveis quanto as carbônicas. E aí, para facilitar a comunicação, os químicos estabeleceram a linguagem apropriada para descrever a maneira como os átomos estão unidos, formando essa cadeia carbônica. E agora nós vamos entender como classificá-las. Nós vamos começar com as abertas, tá? Então, as abertas, elas podem ser normais ou ramificadas. Elas, de acordo com o tipo de ligação, podem ser saturadas ou insaturadas. E, de acordo com a natureza dos átomos, podem ser homogêneas ou heterogêneas. Uma cadeia normal não tem ramificação como essa que está aqui. Uma cadeia saturada só tem ligações simples entre os carbonos. Olha aqui, ó, ligação dupla ou tripla, quando aparece, ela é insaturada. Uma cadeia homogênea entre os carbonos só tem eles, ó. Apesar de ter esse oxigênio aqui, mas ele não está entre os carbonos. Então, essa cadeia é homogênea. Olha a heterogênea. Olha aqui o heteroátomo aparecendo entre os carbonos, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui, um exemplo bem prático para que nós possamos compreender. Eu coloco uma cadeia aqui ó, com carbonos, CH3, CH2, CH. Vou colocar aqui uma ramificação, já dei uma dica, né, que essa cadeia pode ser o quê? Então, veja bem, na hora que eu olhar, ela está aberta, tá? Ela é uma cadeia aberta. No próximo vídeo, a gente vai entender e saber a diferença de uma aberta para uma fechada. Então, classificando, ela é uma cadeia aberta, tá? Entre os carbonos aqui, ó, perceba, só tem ligações simples. Então, como só tem ligações simples, é uma cadeia saturada. Certo? Cadeia saturada. E depois, classificando agora, uma cadeia ser normal ou ramificada. Como essa cadeia aqui é a principal, a que nós estamos analisando, o que sobra é uma ramificação. Então, ela é ramificada.
Agora, ela é homogênea ou ela é heterogênea? Veja, se tiver um elemento diferente do carbono na cadeia, então carbono, 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 opa, olha o oxigênio. Então, nesse caso aqui, ela vai ser heterogênea. Ok? A gente pode usar até um esquemazinho aqui, né? Um quadro esquemático, da seguinte forma. Eu vou olhar as cadeias. Primeiramente, nós vamos analisar as abertas. Então, vamos supor que nós temos essa cadeia aqui, ó. Uma cadeia agora com essa estrutura, né? As fórmulas estruturais planas aqui, que é normalmente o que vai aparecer, tá? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é uma dupla ligação, tá? Deixa eu ajeitar aqui, que ficou muito feio. Mas, vamos lá. Desenhando novamente. Opa, ó. Agora o negócio ficou mais arrumadinho, né? Tá todo tremido. Bom, então vou colocar uma dupla ligação aqui. Perceba então, primeira coisa que a gente vai analisar, a cadeia que nós estamos analisando é essa aqui, certo? O que tiver ao redor dela, nós já sabemos que são ramificações. Veja que não tem nenhum elemento diferente de carbono. Então a gente já tem algumas noções aí. Ela tem heteroátomo? Não. Então, classificando esta cadeia, ela vai ser aberta. Né? Tem heteroátomo? Não. Então ela vai ser homogênea. Tá? Há alguma dupla ou tripla ligação? Então a gente analisa, ó, opa, tem uma dupla ligação, então eu já vou para cá. Certo? Primeiro, heteroátomo, não tenho, então ó, já vim para cá. Então ela vai ser, desculpa, errei, né, aqui. Não vem para cá não, tem dupla, tá? Então, ó, tem dupla, ela vai ser insaturada. Certo? E por último, ela tem ramificação? Nós já havíamos detectado antes, né? Esses dois aqui, ó, que estão externos à cadeia. Então, se ela tem ramificação, sim, ela vai ser ramificada. Ok? Então, essa é a classificação que nós fazemos para as cadeias carbônicas abertas. Bom, caso tenham dúvidas, deixe seu comentário na parte de baixo, abaixo ao vídeo, tá? E até a próxima.